Tem aqui, a história da Naughty Dog. Oi, garoto No canal Pompano. Você mandou já, tipo, onde começa o vídeo ou eu fiz besteira em voltar aqui pro 00? Beleza, vamos lá. propaganda aqui com mais uma novidade, graças às pessoas maravilhosas do nosso Discord. O Pompano agora tem um site, onde você pode ler artigos de tudo que é assunto da nossa comunidade para a nossa comunidade. É uma coisa linda que enche o meu coração de orgulho. Na verdade, antes de eu começar esse vídeo aqui, eu vou só dar um pulinho no banheiro. Então, se vocês quiserem também pegar alguma coisa aí pra comer, pra beber, pra estourar uma pipoca ou fazer um xixi antes de acompanharmos isso aqui, essa é a oportunidade de vocês. Eu volto já já. Muitíssimo bem, vamos de react. Inclusive, a Lu, muito obrigado por bater a meta de subs da live de hoje. Eu já estava me esquecendo de agradecer. Mas é porque aquele vídeo do dedinho foi muito bom, cara. Eu tava muito absorvido pelo vídeo. E carinho, e se você não clicar no primeiro link da descrição, eu vou te odiar pra sempre. Essa é a história de um estúdio e seu sonho nem um pouco saudável, que começou criando uma das maiores franquias quase que acidentalmente e acabou no pico do espetáculo nos videogames. Essa é a história da Jam Software. De quem? Essa desenvolvedora de dois amigos de adolescentes que começou meio que dando tudo errado. O seu primeiro jogo, que era de golfe, estava quase pronto, só que um deles copiou alguma coisa no disquete em cima do jogo, logo, adeus golfe. Mas eles não pararam por aí, quase Ai, que cagada. terminaram uma cópia descarada de Punch-Out. Quase, porque tendo pais advogados, foram aconselhados a deixar essa cópia de lado. Isso sem contar os inúmeros jogos que hoje em dia a gente categoriza usando a sigla NSFW. É muito comum você começar desenvolvendo jogos e tal, e normalmente são cópias de outros jogos. É muito comum você fazer isso como um projeto para você aprender a codar um jogo mesmo. A questão é que, assim, hoje em dia você distribui isso gratuitamente e tal, você não ganha nenhum dinheiro, então entra ali meio que numa área cinza onde você não tá realmente cometendo nenhum crime, né? Você tá copiando aqui o negócio e tal, tô disponibilizando. Joga aí se quiser, se não quiser também, não tô ganhando nem perdendo nada com isso, além da experiência que eu tive de fazer o jogo. Agora, você copiar um jogo pra querer vender, aí é crime, né? Ou seja, not safe for work. Ou seja, não é seguro pro trabalho. Eles eram adolescentes, ou seja, devia ser putaria. A Jam Software era um trem a todo vapor. Pena que não estavam em nenhum trilho. Ou seja, fizeram o que fizeram, mas no final não fizeram nada. Ok, chega de palhaçada. Tinha chegado a hora de começar, terminar e vender um jogo. E esse jogo se chamava Ski Stud. O plano era colocar os disquetes em sacolas de ziplock e vender pras pessoas no meio da rua. Ei, você, quer comprar o nosso jogo de esqui? Fala baixo, cara. Leve 10 gramas. Cara, falar pra vocês que eu já tive a mesma intenção, mas com a banca de revista. E assim... Criança é foda, né? Criança é foda. Era o melhor dos planos e foi por pura intervenção divina que essa história não terminou em prisão. Acontece que a dona de um dos programas que foi usado no jogo ficou tão impressionada com o que eles foram capazes de criar que fez uma oferta irrecusável. A gente distribui o seu jogo por todo o país, ficando com parte do lucro, é claro, mas em troca vocês recebem $250 mil. Um grande negócio para meros adolescentes. Ski Stud deixou esse nome para trás, virando Ski Crazy, para ser politicamente correto. Talvez porque insinuava não só que tu era o brabo do esqui, como também um garanhão do acasalamento. Depois desse sucesso, fizeram um jogo chamado Dream Zone, que vendeu cerca de 10 mil cópias, e foi aí que as duas crianças de 16 anos perceberam que era o momento do ou vai ou racha. Então, ligaram pra EA. Pra EA?
Electronic Arts, como posso ajudar? Oi, eu queria fazer parte da organização de vocês. Pra EA? Eu sou um fã há anos. Ok. O senhor teria um currículo pra nos enviar? No momento, eu não tenho nenhum, mas eu acho que vocês vão gostar de saber que ontem mesmo eu chutei um gato na minha rua. Desculpe, senhor. Atualmente, só aqueles que realizarem pelo menos um sacrifício humano estão sendo aceitos aqui no inferno. Por algum milagre, isso deu certo. Com a EA, os seus jogos seriam mais ambiciosos e alcançariam um público muito maior, mas antes tinha uma questão a ser resolvida. Jam Software se referia aos seus criadores, a magia de Jason e Andy. O que era um nome, né? Era ok para dois adolescentes amadores, mas agora eles estavam no mundo corporativo adulto e precisavam de um nome muito mais sério e maduro. Seu cachorro safado. O seu primeiro jogo com a EA foi Keith the Thief, um sucesso ainda maior que Dream Zone, porque agora estavam sob as asas da gigante. Mas isso não era o suficiente para eles, até que fizeram o jogo Rings of Power. Era mais complexo que os anteriores e realmente melhor, o que fez ele esgotar por completo de tanto vender. Rings of Power estourou até demais para EA. Essa era uma outra época, recursos eram limitados, cartuchos eram limitados e caros de se produzir. Então quando a SEGA disse pra EA que ela só podia encomendar uma certa quantidade de cartuchos pro Mega Drive, a EA tinha uma escolha pra fazer. Ela tinha dois jogos que estavam vendendo que nem Havaianas. Recusa imitações. Um deles era o da Naughty Dog, um RPG que teria o lucro dividido entre duas empresas e que precisava de cartuchos mais caros e com mais tecnologias e armazenamento. O outro era Madden, barato de se produzir e com 100% do lucro ficando em casa, sabe? Era como escolher entre os seus filhos. É uma escolha impossível, a não ser que, como a EA, um dos seus filhos viesse junto com uma lista de motivos do porquê você devia amar ele menos. Todos os cartuchos foram pro filho que dava menos gasto, o Madden. Foi nesse momento que a Naughty Dog percebeu que ficar sob as asas da gigante EA, na verdade, era ficar em uma jaula. Não importava o quão duro eles dessem, sempre poderia ter um limitador pro quão grande eles poderiam ficar, mantendo eles ali presos e de um tamanho mediano. Então, fugiram dessa jaula, deixando a EA pra trás. Mas aquele curto tempo tinha sido lucrativo. A Naughty Dog saiu de lá com os recursos necessários para financiar o seu próprio jogo. Me pergunto onde, ou tipo assim, sobre a tutela de quem tá esses jogos que eles publicaram com a EA hoje. Agora, esse jogo era Mortal Kombat. O quê? Não esse. Mortal Kombat era uma cópia de Mortal Kombat, Way of the Warrior. Mas apesar disso, ele tinha duas grandes vantagens. Primeiro, todas as grandes distribuidoras estavam apostando no gênero do futuro dos videogames, FMVs. E àquele ponto já apareciam sinais que aquela aposta não ia dar certo. Em segundo, esse era um caso raro de um jogo sem uma distribuidora, mas praticamente pronto. E lançou com o loot box. A EA tem um serviço de jogos tipo a Steam, não tem? Talvez esteja lá, se continuou com a EA. Mas, assim, o FMV, ele é uma bosta, tá? Não vamos fingir aqui que era muito bom. Mas pra época ele foi uma tecnologia muitíssimo interessante porque ele barateou a produção de jogos e, assim, isso fez uma ponte no mercado muito, muito forte. Onde você gravava tudo com atores, cenários e tudo mais em live action e daí você simplesmente programava as interações deles dentro de um jogo. Fica aí a curiosidade se você não sabe o que é FMV. Não era uma promessa, um investimento, era o produto final. Então que comece a luta mortal pelo jogo. Várias empresas entraram na batalha pelo Way of the Warrior, mas no final das contas foi a Universal que deu fatality. Peraí, a produtora de filme? Voou a Naughty Dog pra Hollywood, deu um escritório dentro do seu estúdio, vizinho do próprio Spielberg, contratou empregados, secretárias, deu computadores, telefones, máquinas de café, de fax, ar-condicionado, suquinho de limão, transformou um hobby num negócio legítimo e em troca pediu o quê? Nada.
A Universal só queria pessoas talentosas trabalhando nos seus lotes e torcer para que isso levasse eles a coisas boas. Era o mesmo acordo que o Steven Spielberg tinha. Parece uma estratégia meio estranha e burra, mas acabou que no final das contas funcionou. Foi pura caridade e os dogs da Naughty Dog ficaram tão agradecidos que eles fecharam um contrato de 3 jogos com a Universal. Agora, com uma abundância de recursos, eles poderiam sonhar mais alto, fazer um jogo para um console que nem existia ainda. Esquece cópias de grandes sucessos, esse jogo seria único, icônico. Eles fariam o mascote do PlayStation sem que a Sony pedisse. A Nintendo tinha o Mario, a Sega tinha o Sonic e o PlayStation tinha nada. Até porque o PlayStation... Eu lembro da Sony ter um outro personagem antes do Crash, mas, tipo assim, velho, depois que o Crash veio, ele acabou com a competição. Realmente ele virou o mascote da PlayStation. PlayStation 1, por incrível que pareça, era o primeiro console da Sony. Agora, tanto a Nintendo quanto a Sega estavam com um grande problema. Até então todos os jogos já eram em 2D, mas com o lançamento... Então, é um personagem muito obscuro, que ficou um tempo muito pequeno como mascote da Sony. E eu me lembro de ter ouvido falar sobre ele em algum vídeo, tipo assim, personagem esquecido de videogames e tal, não sei o que lá. E, cara, é realmente obscuro. É realmente obscuro. Do Nintendo 64 e Sega Saturn, eles teriam a oportunidade de fazer em 3D. Esse era o grande problema. Por quê? Como eles iam fazer um jogo de plataforma como Mario e Sonic em 3 dimensões? A Nintendo resolveu esse problema mergulhando de cabeça na terceira dimensão com Super Mario 64, com controle de câmera e movimentação livres que são usados até hoje. A adaptação da Sega foi um pouco mais difícil, um jogo do Sonic acabou sendo cancelado e essa responsabilidade... E até hoje eles estão com dificuldade de lançar esse jogo do Sonic em 3D. O Sackboy e o Astrobot. Sackboy é aquele do jogo do... Caralho, eu acho que era pra PSP. Uma coisa assim, que depois foi pro PlayStation 4. Eu acho que sim. Cara, o Astrobot eu não sei nem se conta, velho. Eu não sei nem se o Astrobot conta. Mas eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que você tá certo. Ele é feito de crochê, é esse mesmo, é esse mesmo. Astrobot mascote burguês. Ai, cara, tipo, não vale porque... Foda-se, ninguém liga pro Astrobot, cara. caiu sobre um novo mascote, Knights, que foi muito mais conservador, usando ambientes e modelos 3D, mas em uma fórmula de gameplay 2D tradicional. E como a Naughty Dog resolveu esse problema na tentativa de emplacar um mascote pro console da Sony? Bom, usando uma pessoa que tá jogando como referencial, o que fizeram foram levels em que você ia pra dentro da TV. Só que isso criava outro problema. Você basicamente ficava vendo a bunda do personagem o tempo todo. Então, resolveram fazer partes do jogo em que você se movia lateralmente, como os antigos plataformas 2D, mesmo sendo esse em 3 dimensões. Eu vou parar aqui para fazer mais um comentário, que é o seguinte. Para você ver como a estratégia da Universal de chamar os caras simplesmente pela paixão se pagou. Porque, tipo assim, eles estão trazendo essas paixões até hoje. A Naughty Dog continua sendo uma das empresas que mais assume riscos e mais inova no mercado. Muitas vezes não tecnologicamente, apesar de, tipo, os The Last of Us todos levaram a tecnologia dos Playstations que eles foram lançados ao extremo, mas hoje, principalmente em narrativa. Então, porra, se pagou demais. Eu lembro do seu mascote, cara, eu nem conheço esse personagem. Sem contar de uns momentos em que tu corria pra fora da TV fugindo normalmente de uma pedra gigante rolando, estilo Indiana Jones. Sempre odiei essa merda. Sempre odiei essas sessões que você tem que correr na sua própria direção. Agora, muito tempo e esforço foram usados transformando Crash no mascote ideal, mas a coisa é que a Sony nunca tinha pedido pra eles fazerem um mascote pro PlayStation. E tipo assim, porra,
tá fazendo falta, né, cara? Nunca mais vimos um jogo do Crash aí novo. O último acho que foi lá no PlayStation 2. Last of Us rodando no PlayStation 3 é absurdo, sim. Eles... É por isso que o The Last of Us historicamente lança no final da vida útil do console. É porque eles querem ter o máximo de certeza de conhecimento da tecnologia com a qual eles estão trabalhando. Valeu, mano. Celular que ajuda demais. Muitíssimo obrigado. Então, tipo assim, o The Last of Us 3, o Crash 4... 4? Lançou um Crash? Eu nem fiquei sabendo. Crash... Ah... Caralho, eu lembro muito vagamente de ter ouvido falar sobre esse Crash. Porra, ok. Então tá bom. Então, eu perdi no argumento. Enfim. Mas tava falando The Last of Us 3. The Last of Us 3, muito provavelmente, se for ser lançado, e eu acredito que vai, porque eu pelo menos lembro de alguém comentando que eles tinham essa intenção de lançar o 3. Ele vai ser lançado no final do ciclo de vida do PlayStation 5 e vocês podem apostar que ele vai revolucionar tudo. Tipo assim, não vai dar tempo de aproveitar a revolução, porque vai estar lançando o PlayStation 6. Mas que ele vai fazer um rebuliço no mercado, ele vai. E se a Sony já tivesse criando um internamente, como é que uma empresa gigante e tão bem preparada como a Sony entraria na indústria de consoles sem pensar naquele elemento crucial que ambos os seus competidores tinham em peso, uma cara pro seu console? Seria muita estupidez ignorar isso. Bom, a Sony foi muito esperta com quase todos os aspectos do primeiro PlayStation, mas pra sorte da Naughty Dog, esse não foi um deles. Crash foi o resultado de um triângulo amoroso, criado pela Naughty Dog, distribuído pela Sony e pertencente da Universal. Claro que todo mundo esperava o sucesso de Crash, mas não tão grande que, pra tu ter noção, a Sony começou a usar ele nas propagandas do PlayStation, fazendo uma marsupial e peitar a Nintendo, mostrando que o final do Mario tava próximo. Hey, plumber boy, mustache man, your worst nightmare has arrived. Pack up your stuff. I got a little surprise for you here. Check it out. What do you think about that? We got real time, 3D, lush organic environments. Does that make you feel, buddy? Feel a little like your days are numbered? I'm gonna have to ask you to leave. You're hurting my elbow. Is that Italian? No, Bandicoot, it's an Australian name. Se falar que durante uma E3 a Sony simplesmente tirou um jogo que ia ser a sua ênfase na propaganda, colocando o Crash no seu lugar. Isso de frente pro stand da Nintendo com o famoso encanador bigodudo. Inclusive, descanse em paz, E3, CF no chat aí, E3 faleceu. Morreu e não tá passando bem mais. Nem fudendo. Cara, essa época de comercial era muito porra louca, velho. É muito bom você ver como é que eram as coisas nessa época. Era bom demais. Eu lembrava muito vagamente de já ter visto uma coisa dessas. Do Crash zoando na Nintendo. Mas, pra ser verdade, eles conseguiram uma oportunidade impossível, do nada. Apostaram em uma ideia, sinceramente, estúpida que por algum milagre deu certo e conseguiram criar uma das maiores franquias no console de maior sucesso até ali. Era ridículo, injusto e uma hora essa sorte tinha que acabar. Com o tempo passando, a Naughty Dog percebeu que o papel da Universal na produção do Crash 3 era praticamente nenhum, porque a Sony estava financiando e publicando os jogos, enquanto a Universal estava apenas recebendo pelos direitos de Crash. Foi aí que a Naughty Dog resolveu não renovar o contrato com a Universal. Mas isso não ia ficar assim. A Universal veio cobrar o dízimo. Vai sair de casa? Vai desbravar o mundo? Então sai da sala que nós pagamos pros senhores e podem trabalhar no corredor, que é lá que é o seu lugar, demônio. Vão trabalhar 20 horas por dia esse ano, sim. Sem fim de semana, que homem de bem trabalha. Nada de happy hour, happy weekend, que você sai pra beber, sem tempo pra fornicação. Sim, é verão, 40 graus lá fora, mas sem ar-condicionado pra vocês.
Os servidores vão superaquecer, nada de levar ar-condicionado portátil, vão ter que colocar gelo em um balde e assoprar o ar frio para tentar resfriar, vão ter que fazer penitência e sofrer por querer se afastar do caminho da Universal. Com a Universal era assim, ou fica com a gente ou não vai ficar com ninguém. Ela tentou acabar com a Naughty Dog por pura vingança, mas sofrendo e suando eles terminaram Crash 3 dentro do prazo. É claro que agora a custódia do seu bebê pertencia à sua pior inimiga. Eles acabaram fazendo um outro jogo de corrida pra série, mas quem lidou com a Universal foi a Sony. A Naughty Dog tinha subido até as nuvens, caído de volta pro chão e acabaram aprendendo uma outra lição valiosa. O início da longa caminhada que a Naughty Dog ia percorrer na busca de realizar o jogo dos seus sonhos. O que sempre quiseram fazer, mas ou faltavam recursos ou a tecnologia estava impedindo. Só que esse era o momento. A nova geração de consoles estava chegando com um hardware mais potente e com o dinheiro que estavam recebendo ainda de Crash, dava para eles um capital para financiarem seu próprio sonho, o próprio jogo sem que uma gigante os atrapalhasse. Jak and Daxter foi o seu primeiro passo. Desenvolver um jogo para um novo console nunca é uma tarefa fácil, especialmente quando ele é ambicioso como esse aqui. O plano era que Jak and Daxter teria um mundo aberto contínuo, onde o jogador pudesse explorar sem ser interrompido por telas de carregamento, o que A Bethesda queria fazer a mesma coisa, né? Até hoje eles não conseguiram. na época era maluco. Inclusive, se você acha que Starfield vai ser seamless, eu tenho uma casa à beira-mar em Minas Gerais pra te vender e é uma coisa lindíssima. Pode confiar. Na verdade, essa ideia era tão ambiciosa que a Naughty Dog foi forçada a não só criar do zero uma nova engine, como a sua própria linguagem de programação, chamada Go. Foram meses e meses gastos para criar a base da tecnologia necessária para transformar esse jogo em realidade. A intenção era ir para uma direção diferente da do Crash, ou seja, para todas as direções. No Crash não era abertão e no Jak and Daxter era te deixando ir para todos os lados. Só que a ideia inicial para Crash era de ter uma história cheia de plots e sequências de ação, mas o PlayStation e o código dos dogs não deixaram isso rolar. Por isso ele foi um jogo 100% plataforma, diferente do Jackzão da massa, em que o planejado era de ter muito mais coisas, com bastante destruição, além de uma história com um enredo cheio de mudanças. A intenção era encher o jogo com toda a ideia que viesse, fazer tudo o que eles não puderam fazer antes. O problema é que uma coisa é você ter uma ideia, mas ela só vai realmente funcionar depois de muitos e muitos testes e iterações. Enquanto essas novas ideias eram implementadas e todas as tecnologias necessárias eram desenvolvidas, ninguém podia fazer muita coisa além de esperar. Eles inventaram esse novo poder que parece muito legal, mas não passou pelo código ainda, então, quem sabe? Um novo veículo, ótimo, ele anda na água ou na terra? Bom nesse exato momento e nenhum dos dois, ótimo. O que rolava é que quem criou o Go era um cara que entrava facilmente no top 10 programadores daquela época. Então, enquanto a forma dele de programar pra ele era revolucionário, pra outros era um garrancho da o que trazia o problema de que qualquer bug, problema ou necessidade que tinham, só podiam falar com ele, porque só ele tinha o conhecimento para resolver. Eu vou fazer um vídeo aqui falando em um idioma que inventei e só vou explicar para os apoiadores no Apoia-se. Ed, é isso. O cara é bom. O cara é bom. Acabei de trazer pra vocês 3 sotaques diferentes do meu idioma. Mas lembrem que foi graças ao Go que o jogo Jak and Daxter entrou no Guinness com premiação de ser o primeiro mundo 3D contínuo em um console. Mas mesmo com todos os desafios, Jak and Daxter representou um grande marco para Naughty Dog. Foi um passo mais perto do jogo que eles sempre sonharam em fazer. Era tanto uma evolução de Crash quanto uma regressão. Com Crash, a Naughty Dog tinha o segundo, o quarto e o sétimo jogo mais vendido do PlayStation. Era uma conquista impressionante. E como um dos executivos da Sony mesmo disse de forma um pouco babaca, quando você tá no topo da montanha assim, o único caminho à sua frente é pra baixo. O jogo continua ainda funcionando. E a Bethesda até hoje não conseguiu, né? Então, assim, mais uma vez mostrando a qualidade da dedicação e do trabalho da Naughty Dog.
Foi babaca, mas era verdade. Seria um milagre se Jak and Daxter alcançasse metade daquele sucesso. Seria um milagre se algum jogo da Naughty Dog algum dia alcançasse esse marco. Eu sei pra onde isso vai. Eu sei onde essa frase termina. E a coisa é que eles criaram Crash, mas a Universal tinha os direitos autorais. Eles ganharam na loteria, mas o dinheiro foi pra outra pessoa. A partir de agora, a Naughty Dog teria que viver na dura realidade de uma desenvolvedora independente, se preocupando todo dia em encontrar investidores e distribuidores pro seu jogo, sempre com medo de que um fracasso comercial possa acabar com o estúdio inteiro. Como eles iriam desenvolver o jogo dos seus sonhos com a atenção dividida desse jeito? Assim, independente também é um pouco de exagero, né? Eles não estavam sob as asas da Sony. Então, tipo assim, eles não foram jogados na rua sem nenhum amparo. Foram jogados na rua. Mas era a rua da Sony. Então a Sony fez uma oferta. A gente te compra e vocês vão ter que apenas se preocupar em fazer o que amam, tá criar aí, ó. jogos. A oferta estava clara, e com o período que a Naughty Dog trabalhou junto com a Sony, conseguiram perceber que ela não era como a maioria das empresas que iam tirar a sua liberdade criativa, prender eles em uma jaula sem ar-condicionado ou obrigar a fazer o jogo da moda. Ela iria deixar os cachorros viajar na maionese e, sendo dona, dariam recursos que eles nunca nem sonhariam em ter se continuassem sendo uma dev independente. Além de que, como independentes, eles estavam no seu auge, sendo seu futuro uma provável queda. Claramente aceitar esse acordo era a melhor decisão a se tomar e assim foi feito. Naughty Dog se tornou parte da Sony em 2001. Durante os 3 jogos de Jak and Daxter, a Naughty Dog foi evoluindo a sua Caralho, que capa feia do Jak and Daxter 2, que porra é essa? Sony em 2001. Durante os 3 jogos Que merda é essa? Caralho, parece aquela capa do Mega Man que não tinha nada a ver com Mega Man. jogos de Jak and Daxter, a Naughty Dog foi evoluindo a sua arte. A narrativa ficava mais intricada, Jack ganhou uma voz, as suas proporções foram ficando Peraí. Naughty Dog se tornou parte da Sony. proporções foram Porra, foi demais. Dexter, a Naughty Dog foi evoluindo a sua arte. A narrativa ficava mais Presta atenção no olho dele. intricada, Jack ganhou uma voz, as suas proporções foram ficando cada vez mais próximas de um ser humano. Os socos e chutes deram lugar para projéteis de energia e viraram metralhadoras. A cada jogo, a franquia ia para uma direção oposta àquela identidade cartoon e colorida dos primeiros trabalhos da Naughty Dog. Em direção a algo maior, mais realista, mais ambicioso, mais próximo daquele sonho distante. Tá chegando, caralho. Tá chegando, Uncharted. Todos os jogos da Naughty Dog até ali foram tanto sobre o gameplay quanto os personagens, mas dessa vez algo parecia diferente. Esse não era um jogo como os outros, o seu codinome dizia tudo. Esse era o Projeto Big. E o Projeto Big, que era nada mais, nada menos que Uncharted, veio com grandes mudanças em relação ao Jack. O jogo não seria focado em várias mecânicas, e sim em poucas, já que o mundo criado para Uncharted era um mundo mais pé no chão, um mundo mais real. Então não tinha como do nada eles meterem uma fase que mudasse totalmente o que já tinha sido apresentado para você. O Uncharted 1 não termina com a ameaça de um apocalipse zumbi? Ou esse é um Uncharted 2? O que acontece no Uncharted 1? O 3 é o do gênio, né? Ué. Caralho, eu não lembro do 1. Eu acho que era o Apocalipse Zumbi, sim. Imagina tu jogar um lá, pensando, tá, a gente sai na porrada.
dá tiro, tem uma cena de ação e... Olha, quando você libera o especial, o cara dá um tiro em você, você vira um voleio na bala dele, se acertar a cabeça, uma torcida grita gol. Um heavy metal de fundo. Não, né? Agora, todas essas decisões de Tá, ok, entendi o que eles queriam dizer no vídeo. design eram importantes, mas nada disso importava se eles não tivessem a tecnologia necessária. Enquanto a grande inovação de Jak and Daxter foi o seu mundo, em Uncharted seriam os personagens, e para isso era essencial que toda a sutileza das performances fossem capturadas. O problema era que esse era um estúdio e um time treinado e especializado em um estilo cartoon, onde as animações tinham que ser o oposto de sutis. E por isso, antes de começar e pensar em mecânicas e realmente desenvolver o jogo, eles precisavam criar softwares e tecnologias de captura de movimento que entregassem esses personagens realistas para o seu mundo virtual. Era uma etapa simplesmente necessária, mas também foi o que quase acabou de vez com a Naughty Dog. Ela era basicamente um barco que era necessário para chegar na Ilha do Tesouro, chamado Uncharted. Só que esse barco estava sendo danificado antes mesmo de ir pro mar, porque estavam com um problema em se familiarizar com o software do PS3. Parabéns, o barco agora tem um buraco. Não parou por aí. Na época só um software fazia o motion capture, mais de um buraco. Quer dizer, um não, dois, porque esse software ainda precisava ser melhorado. Só que isso teve um preço ainda maior. Como o barco não podia ir pro mar, quanto os buracos não fossem tampados, a tripulação de devs da Naughty Dog, que não faziam parte desses processos de melhorar o software de mocap e se acostumar com o do PS3, ficou sem trabalho. Dessa forma, vários tripulantes pularam do barco e saíram da empresa. Olha, mesmo com os dogs contratando sem parar, chegou um momento que tinha mais pessoas saindo que entrando. Com isso, eles estavam fadados a nunca sair da Terra, fadados a ruir. Seria esse o fim da Naughty Dog? Era o que pensavam. Usando como motivação a descrença dos tripulantes que pularam do barco, os que ficaram fizeram todo o estúdio focar nos softwares, levando 1 ano para se acostumar com o do PS3 e 9 meses para melhorar o do mocap. Isso fez ele ser simplesmente o sistema de animação mais sofisticado já escrito até então. Os buracos principais foram tampados. Pessoas que não conseguiam trabalhar agora conseguem. O barco que estava preso em terra agora navega em direção ao sonho, a Ilha do Tesouro, Uncharted. E a Mas, tipo assim, suponho eu que esse pessoal que largou a empresa não tava recebendo salário também, né? Porque não tava trabalhando. Então, tipo assim, também não vamos julgar tão fortemente os caras que saíram. É foda. Nesse dito, cara, muito bonito como a Naughty Dog, tipo assim, ela vai se reinventando mesmo com o tempo que passa. Muito foda, muito foda. Uma forma melhor que usar a captura de movimento. Como assim? Isso quer dizer? Porque, tipo assim. Sim e não. Existem formas de você baratear o processo, mas só em algumas coisas. Por exemplo, a Unity, eu acho. Ou Unreal. Agora que você falou em Unreal, eu não tenho certeza se é qual delas. Mas assim. Basicamente, ela facilita na hora de você animar as coisas. Ela consegue fazer hoje, né? Uma das últimas engines que eles disponibilizaram, elas conseguem fazer animações de Ragdoll por conta própria. Então você não precisa ou deixar, tipo assim, o boneco só desmonta. Sabe? Tipo, tá aqui, desmontou. Ou você se atentar a cada pequeno detalhe. Você agora tem um processo que automatiza a animação dessas coisas. Passou de novo, fica com um delay gigante. Caralho. Ok, Orion, obrigado. Me lembra isso daqui a pouco. Vamos terminar esse vídeo primeiro. Então, tipo assim, tem como você baratear e tem como você facilitar algumas das coisas. Mas, obviamente, não tudo. Algumas lojas permitem comprar os rigs que já passaram pelo mocap, então você não precisa fazer isso. Mas, obviamente, a Naughty Dog não tinha essa opção, né? Eles tinham que trabalhar do zero.
E, tipo, animação facial, pra você pegar as sutilezas da atuação do ator que você tá contratando ali e tal. Isso aí, cara, é mocap. Isso aí não tem... Isso aí não, tipo assim, não tem alternativa. Justamente por isso que era tão importante que esse loop de gameplay fosse fantástico. Se o que você vai fazer durante o jogo inteiro é dar tiro, então cada tiro tem que ser o mais satisfatório possível. Entra a mira automática. Sim, por meses Uncharted foi desenvolvido como um daqueles maravilhosos jogos de tiro onde você não mira, só atira. A ideia era que você se sentisse foda. E o desafio viria de minigames de kills especiais. E de novo, se esse fosse um jogo com dezenas de mecânicas diferentes, talvez isso fosse suficiente, mas em um tão dependente Caralho, tá em HD essa porra? Por que tá tão esquisito? de uma única mecânica, eles foram obrigados a repensar constantemente essa decisão. E graças a Deus, no final, a Naughty Dog percebeu que apesar de todo o tempo gasto, uma mira livre simplesmente transformava Uncharted em um jogo melhor. E aí veio outro problema, agora com os inimigos. Porque o que os jogos fazem para um inimigo ser mais difícil que o outro normalmente? Eles simplesmente aumentam a vida deles. Então, em um tu dá 20 tiros para matar e no outro 200. A Naughty Dog tentou essa estratégia, mas os jogadores de teste falaram que aquilo não era muito realista para um jogo que tinha a proposta de não ser um COD em terceira pessoa da vida. Então o que fizeram foi aumentar o número de inimigos e o respawn deles. Ah, e uma parada maneira acrescentada nos últimos momentos que estavam trabalhando na mecânica dos inimigos foi a reação deles dependendo de onde tu acertasse o tiro. Se tu acertasse nos braços ou nas pernas, eles faziam uma animação diferente. Além de que se tu acertasse um tiro no meio do furico deles, aparecia o menininho do ai meu no canto da tela. Então, o problema da mecânica dos inimigos estava resolvido. Faltava resolver o problema do design deles, porque obviamente o jogo não... Alguém ainda lembra desse meme, cara? Porra, parabéns pela referência, mas entregou a idade. Não ia ter só um tipo de inimigo. Tinha várias classes, mas como tu mostra claramente isso pro jogador sem sair do realismo do jogo? Uma coisa que pro primeiro Uncharted não foi totalmente resolvido. Terminar Uncharted foi provavelmente a coisa mais difícil que eles já tinham feito até ali. Quase acabou com a Naughty Dog, mas no final ela tinha criado algo incrível. Não era exatamente o jogo que eles sempre sonharam em fazer, mas chegava muito perto. Muitas das peças estavam ali. Só faltava a cereja em cima desse bolo de Lego. As minhas metáforas são horríveis. Foi a primeira coisa que eles trabalharam em Uncharted 2 e também a última que eles terminaram. Um momento tão bombástico, exagerado como um grande filme de Hollywood. Essa fase. Você luta em um trem, um helicóptero aparece, começa a explodir o trem vai do nível do mar pro topo de uma montanha em 5 minutos. O helicóptero volta, você entra numa briga de metralhadora com ele, toma um tiro, atira em uns botijões pra soltar o vagão do resto do trem e termina pendurado em cima do topo da montanha. É ridículo e a melhor parte do jogo. E o mais difícil de tudo isso foi fazer aquele maldito trem andar. Em primeiro lugar, a Naughty Dog não queria fazer o velho truque de deixar o trem parado e mexer o cenário em volta dele. O trem tinha que se mover. O problema é que os jogos não funcionam do mesmo jeito que na vida real. A não ser que você esteja falando de Uncharted, aí o problema é que ele é muito realista. Sempre que o seu pé saía do chão, você acabava 2 metros atrás de onde você estava. Se você jogasse uma granada pra frente, ela voltaria pra sua cara. O que faz todo sentido, era como a força do vento, mas o curioso era que eles nunca tinham programado vento no jogo, porque vento não serve pra nada em um jogo. Era só como toda essa dinâmica era calculada. Ninguém nunca criou a tecnologia que levasse em conta a velocidade daquele trem. Primeiro, porque o seu uso em um jogo seria relativamente raro, e segundo, porque isso era extremamente difícil de se fazer. Impossível, milagre, e no meio dos dois é onde fica esse trem. Mas foi exatamente isso que eles fizeram, escrevendo e reescrevendo códigos por anos. No segundo que eles terminaram uma tarefa impossível, eles pularam direto para a próxima. Fazer o tipo de coisa que a Naughty Dog faz tem um preço caro, e não é nenhuma surpresa que muitos dos seus funcionários pedem demissões depois de alguns anos. Não é nada bonito, mas o fato é que o resultado é incrível. O que eles conseguiram no final foi um sistema que por si só não fazia muita coisa, mas junto com a dedicação e os anos de experiência da Naughty Dog, eles se tornavam as cenas mais impressionantes que já foram criadas. Seja um trem, um avião, um carro dirigindo em telhados, esses momentos só existem em Uncharted.
Não chegou nos dias atuais, Alu. Uau, que vídeo bom! Como eu queria saber mais sobre os videogames. Se pelo menos tivesse um site ou um servidor no Discord pra suprir as minhas necessidades. Os games têm remake? Peraí. Clica na porra do link. Tá, esses games têm remake? Tem. Eu acredito que toda a primeira trilogia do Uncharted tem. O Uncharted 4, ele saiu pro PlayStation 4. E eu acho que eles usaram a base do Uncharted 4 pra fazer os remakes. Então eu acho que o 4 não tem. Mas você tem sim. Dá pra jogar. Inclusive, Soares, eu te aconselho muito a jogar Uncharted, cara, porque é bom. É bom pra caralho. O Tucas, que é o Nerd Crônico também desse canal, o Will do Jogatina Maneira. Não conheço nenhum deles. Eles citaram um cara aqui no começo que era o Gamera, não sei se é um deles, mas o primeiro vídeo que eu reagi hoje foi do Gamera. Se eu trabalhasse um ano em uma publisher grande assim, eu me demitiria muito feliz e ia trabalhar em estúdio pequeno. Foda. Cara, tipo assim, muito necessário a gente levar em consideração em que momento a sua paixão se torna um peso, né? Então, assim, com certeza os caras entram falando assim, eu vou fazer o próximo Uncharted, eu vou fazer o próximo The Last of Us. Só que é como eles falaram aqui no final do vídeo. Tem um preço. É um preço muito caro a se pagar pra você revolucionar o cenário de jogos em todo jogo que você lança.